começando a falar um pouco de triagem, então, obrigada a todos pelo comparecimento. Então, a ideia, eu vou inicialmente falar um pouquinho da triagem, desses outros exames que a gente pode usar nesse período inicial. Aí depois eu e o Thiago, a gente fica à disposição, a gente pode discutir, esclarecer mais dúvidas que surjam. Então, a ideia, eu gosto sempre de primeiro a gente falar um pouquinho, para manter todos na mesma linha, falar um pouquinho do que é triagem neonatal, né? Porque a triagem, né, como qualquer triagem populacional, é eu identificar dentro de uma população que inicialmente se considera como normal, aqueles indivíduos que têm risco de desenvolver uma doença, e a partir desse risco eu oferecer exames adicionais para confirmar ou excluir esse risco. E sempre pensando que são qualquer triagem populacional, né? A gente só vai fazer isso caso haja uma ação preventiva ou terapêutica para ser feita, né? Então, a triagem tem esse objetivo. Então, quando a gente fala em triagem neonatal, é uma triagem populacional, sendo que a nossa população são os recém-nascidos. Então, a ideia é sempre pegar as crianças ou os pacientes numa fase ainda assintomática, onde eu posso intervir e melhorar o prognóstico e até eximir de sequelas ou de até óbito. Então, a Organização Mundial da Saúde, em 1968, lançou esses critérios, que são critérios para doenças entrarem, ela é utilizada para qualquer também triagem populacional, que a gente joga aqui realmente no nosso grupo, pensando nisso, né? Então, a gente tem que ter uma história natural conhecida de uma doença que eu vou triar, porque só assim eu sei que o tratamento precoce vai trazer benefício, que esse diagnóstico precoce eu consigo fazer com um teste específico, e que sejam doenças que tenham um importante impacto na saúde, né? O primeiro grande modelo, que é a fenilcetonúria, foi exatamente isso, né? Se sabia o que era a doença, como se fazia diagnóstico, sabia tudo, e se percebeu, então, um momento que era, quanto mais cedo eu fizesse o diagnóstico, melhor era a evolução do paciente até se chegar ao ponto, e se eu diagnosticar antes de me manifestar e começar esse tratamento, né? E aí vem a ideia da triagem neonatal, sempre cumprido esses critérios que são de triagem populacional, né? Tem que ter esse tempo entre os testes e que os riscos sejam sempre menores, tanto o físico como o psicológico, em relação ao benefício de eu fazer o diagnóstico precoce dessa doença. Então, se a gente pensar um pouquinho, bem rapidinho aqui numa linha de tempo, lá na década de 60, então, o Dr. Robert Guthrie propõe a triagem, que começa com a fenilcetonúria, aí ela vai sendo ampliada para várias outras doenças, sendo que atualmente é um programa de saúde pública de preventivo pediátrico, o maior programa que existe no mundo, né? E aí aqui no Brasil a gente começa oficialmente, né? Já se fazia algumas coisas, mas oficialmente em São Paulo se começa a fazer triagem para a fenilcetonúria, aqui na PAI de São Paulo, com o Dr. Benjamin Schmidt. Aí a própria PAI, então, introduz nessa mesma linha, que era feito no mundo inteiro, introduz o hipotireoidismo também na triagem aqui no Brasil. Aí você vai tendo algumas revoluções com o passar de tempo, com tecnologias novas, né? Então, se eu pensar no método do Guthrie, que era uma placa de crescimento bacteriano, em que eu punha disquinhos com sangue seco e media o halo de inibição bacteriana para saber quem eu devia dosar a fenilalanina mesmo. Então, são sempre testes que são mais rápidos, mais baratos, para que eu trie, né? Então, separe aquele que precisa investigar mais a fundo. Então, aí vai tendo essas outras tecnologias, e o que a gente tem desde a década de 90 que revolucionou bastante é a espectrometria de massas em tandem, que eu posso fazer várias dosagens ao mesmo tempo, numa mesma amostra. E aqui no Brasil, nessa mesma época, passa a ser obrigatório, então, a triagem neonatal em todo recém-nascido no âmbito nacional, pelo ECA, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Depois tem a criação do Ministério, no Ministério da Saúde, de um decreto que faz a obrigatoriedade dessas doenças, que já eram feitas aqui em São Paulo. E aí vai tendo uma progressão disso, né? Aí passa para 4 doenças, expande para 4, depois tem uma reformulação, e isso vai se expandindo em número de doenças até que... até que chega agora em 2021, né? Então, a gente tem esse pulo de 2013, 14, 15, tem uma expansão para mais doenças, cerca de 6 doenças, e uma uniformidade no Brasil,
né, como lei, como sendo o mínimo que é básico que todo mundo tem que fazer. E aí, em 2021, traz, então, um projeto de lei que ampliava, já agora mexendo no ECA diretamente, e ampliava as doenças que seriam rastreadas pelo teste de pezinho, que é aprovado no Senado e é sancionado pelo presidente. Então, agora, para a gente que trabalha com triagem, a famosa Lei 14.154, que passa a valer desde maio de 22, na verdade, porque ela teve 365 dias para entrar em funcionamento, digamos assim. E aí ela, na verdade, o problema é que ela entra em várias etapas, né? E a primeira etapa, que começa a valer, então, em maio, junho, mais ou menos que ela começou a funcionar, de 22, organiza o que já existia, que eram essas 6 doenças, e coloca uma a mais, que é a toxoplasmose congênita. Agora, existem outras fases, né, outras etapas, que ainda não estão. Não existe um tempo pré-determinado pela lei de quando eu vou passar para cada uma dessas etapas. E a cada etapa, e aqui nessa etapa, obrigatoriamente, se introduziria a espectrometria de massas em tandem para conseguir fazer triagem de todas essas doenças. E aí entrariam todas as outras passo a passo, mas ainda não se passou da etapa 1, obrigatoriamente, né? Então, isso tudo a gente fala para dizer isso. Então, no momento, o que é obrigatório por lei no Brasil, que está em atividade, e que é o mínimo que sempre tem que ser feito para toda criança que nasce no território nacional. A triagem para fenilcetonúria, para hipotireoidismo congênito, hemoglobinopatias, fibrose cística, deficiência de biotinidase, hiperplasia adrenal e a toxoplasmose congênita. Então, por isso que a gente coloca, né, assim, se vocês entrarem no site do laboratório, tudo, isso para qualquer maternidade, laboratório que ofereça, então, eu sempre tenho que, no mínimo, oferecer o que é chamado de básico, né? Então, é aquilo que a lei já obriga a fazer. Então, se no Sistema Único de Saúde é obrigatório, para qualquer um que for oferecer, tem que, no mínimo, oferecer o que já seria. E a gente tem alguns pacotes que vão se ampliando. Então, existe possibilidade que a gente chegue a painéis de triagem mais amplos, que já são bem conhecidos e aprovados, digamos assim, no mundo inteiro, né? Então, eu posso fazer triagem para várias outras doenças, para as aminoacidopatias, como está na própria programação da lei aqui do Brasil. Galactosemia, para as aminoacidopatias, deficiência de G6PD, das açucaricinas, que são os efeitos de beta-oxidação principalmente, mas eu posso associar esses dois para o diagnóstico de outras doenças. As imunodeficiências primárias, ou erros inatos da imunidade, a AME, né, que é a amiotrofia espinhal. E aí a gente tem, na verdade, uma questão que essa história de associar um painel molecular que vai numa mesma amostra, em que eu faço toda a parte bioquímica já conhecida e clássica, um painel molecular que pode servir para tanto confirmar achados desses exames, como para aumentar essa possibilidade de outras doenças a serem triadas. Então, um princípio que a gente gosta de insistir bastante não se pode usar apenas um painel molecular para triagem neonatal, né? Se eu parto desse princípio do que é a triagem, o que eu estou triando aqui, não tem o grande modelo aqui é a toxoplasmose e o hipotireoidismo congênito, que não obrigatoriamente é genético, mas o achado bioquímico vai nos trazer a informação. Então, a gente vai falar um pouquinho agora dessa ideia de associar a bioquímica com o molecular num modelo de triagem neonatal. A gente deu esse nome de nova era pensando exatamente isso, né, que é o futuro do teste do pezinho já funcionando no nosso país. Então, é um modelo que traz essa associação, né, da triagem genética e bioquímica, porque associa essas duas técnicas, digamos assim, né? Dentro, na verdade, a gente tem mais técnicas dentro da bioquímica, né? Mas a ideia é associar um painel com sequenciamento por nova geração de vários genes ao mesmo tempo e as metodologias bioquímicas. Então, isso possibilita ampliar a nossa investigação para mais de 300 doenças, todas sempre com esse potencial de tratamento, e que esse tratamento vai ser iniciado mais precocemente para tentar evitar ou pelo menos diminuir esses danos que podem ser reversíveis.
Então, a ideia é sempre assim, falar em triagem bioquímica ou triagem não, molecular, a gente tem que tomar alguns cuidados. Então, algumas doenças que são normalmente incluídas em programas de triagem, então não são de etiologia genética, que nem eu falei agora há pouco para vocês. E aí eu posso ter algumas dificuldades, né? E aí eu não vou conseguir fazer diagnóstico se eu fizesse só o molecular, né? Então, se eu fizer a comparação de um com o outro, aqui eu vou perder algumas doenças. Eu posso ter doenças que têm manifestação mais precoce ou mais tardia, e aí eu vou ter essa dificuldade, porque eu posso colocar coisas aqui que não vão ter manifestação precoce, que eu não vou tratar precocemente, se a gente pensar lá naqueles princípios que foram colocados na Organização Mundial de Saúde. Existem variantes genéticas que não vão ter manifestação clínica ou alteração metabólica. Então, eu não vou ter esse fenótipo bioquímico. O que isso pode significar? Então, pode significar muita coisa, mas assim, se eu tivesse só o molecular e não tivesse bioquímico, eu não tenho como dizer se esta alteração genética vai realmente se manifestar. Outra grande dificuldade, para quem já tem algum conhecimento da questão molecular, são os achados em heterozigose, a gente falar em doença recessiva, e achados de significado incerto. Então, se eu tiver só o molecular, eu também fico com muita dificuldade de definir, às vezes, algumas questões aqui. Por exemplo, uma doença recessiva, que é a fibrose cística, né? Se eu tiver uma criança que ela tem um ERT aumentado, que ela tem um cloro aumentado, e eu só achar uma variante, a minha metodologia é que não permitiu encontrar outra variante, mas ela existe, porque eu tenho a doença. Então, a parte bioquímica, ela é o padrão ouro. Então, não tem como eu dizer só molecular, se eu não estou vendo o IRT, eu não estou vendo o cloro, eu não posso dizer que aquele paciente não tem nada. Então, fica sempre essa dificuldade, se eu fizer só um lado ou só o outro. E existem essas questões de alterações aleatórias no resultado do exame com finalidade de triagem neonatal, pode gerar tanto ansiedade desnecessária na família, como levar a exames e procedimentos que não são necessários e até heterogênicos. Então, assim, se eu só isso a gente falando, se eu fizer só o molecular, né, eu posso encontrar alguma alteração que eu posso levar a família a pensar em possibilidades de doença. Claro que todo teste tem sempre uma possibilidade de um falso positivo que tem que ser esclarecido. Mas a ideia é que, então, em vez de eu ficar brigando entre o que é melhor, uma triagem bioquímica ou uma triagem molecular, foi essa ideia de juntar os dois modos de triagem. Então, a bioquímica genética e a genética molecular. O que faz isso? Então, além de eu ampliar o número de doenças que a gente já viu, eu ganho um tempo em diagnóstico. Então, às vezes, se eu tenho uma alteração aqui na bioquímica e que eu tenho que fazer um exame confirmatório, mas eu já tenho meu painel molecular me confirmando esse achado, eu já ganho esse tempo de falar, olha, então já é essa doença mesmo. Tinha uma experiência bem interessante disso, por exemplo, com deficiência de G6PD, que às vezes dá um pouco de trabalho, porque a G6PD ela é instável com temperatura e transporte, né? Então, tem um certo número de falsos positivos. Só que se eu faço as duas coisas juntas, ele veio aumentado. E eu já tenho um molecular com haplótipos bem conhecidos patogênicos, então eu já fechei, eu não preciso ficar, colhe a amostra de novo, continua alterado, colhe no sangue total. Eu já fecho o diagnóstico, tendo os dois modelos aqui diagnósticos numa única amostra. Então, isso também faz tanto essa questão, como também diminuir falso positivo, né? Em alguns casos que a gente consegue. E o início rápido, então, de soluções terapêuticas. Só para vocês terem ideia, para facilitar. Então, o kit já vem, né, dentro do envelopinho, com todo o material, e ele já vem, além de ser um conteúdo retornável, ele tem o formulário já de coleta todo junto, envelope plástico de proteção, mas uma coisa bem interessante é que, como são técnicas diferentes e em plantas diferentes, a gente já tem uma separação inicial, mantendo o código de barra com todas essas informações. Então, para ganhar tempo na análise do material, a gente consegue separar e ir para as unidades já correspondentes.
Uma coisa muito importante, sempre que a gente falar em análise de DNA, né, em molecular, eu tenho que ter um termo de consentimento informado assinado pelo responsável. Então, aqui eu tenho, nessa parte, informações sobre o paciente que também são muito importantes, né? Se o paciente está recebendo alguma dieta específica, se o paciente recebeu transfusão, essas informações são muito importantes porque elas podem alterar principalmente a parte a parte bioquímica. E essa parte que a gente fala bastante, que é muito importante, é que seja assinado por um responsável pela questão do termo de consentimento. Sempre que eu vou fazer exame que vai fazer análise de DNA, ele tem que ter um termo de consentimento assinado. Aqui é sempre, claro, pelo responsável. Então, a ideia é que, a hora que a gente faz esse exame, mesmo ele sendo feito separadamente, eles são interpretados juntos, mas caso a bioquímica sempre vai ser mais rápida, né? Então, caso a bioquímica já tenha alguma alteração, que já tenha algo que pode ser feito, isso já é antecipado, né? Já é liberado passo a passo. E no final, além de ter toda a parte bioquímica, então o laudo é uma coisa bem grande, além de eu ter toda a parte bioquímica com todos os seus resultados e o painel molecular, ele tem um laudo final com uma conclusão com a interpretação, então, desses resultados que facilita o entendimento e a interpretação personalizada de cada componente. Então, se eu tenho uma galactose aumentada e um achado de uma variante que é de um tipo de galactosemia que não precisa de tratamento, ou ao contrário, eu tenho outros achados mas eu encontrei no molecular que é uma galactosemia, mas alteração hepática aumenta a tirosina. Então, a gente já vai explicando tudo isso nessa conclusão, para que o pediatra que receba o resultado já tenha condições de ter a informação e saber o que fazer. Um detalhe que a gente tem conseguido manter também é que nenhum resultado alterado é liberado sem antes a gente entrar em contato com o serviço. Então, o serviço que nos encaminhou o exame, se o exame vem alterado, a gente, antes de liberar, entra em contato, se, dependendo do laboratório, do hospital, quem que é, se for possível, a gente já até conversa com o pediatra para explicar antes da família pegar o resultado, porque a hora que a família pega um resultado alterado, a angústia que gera isso é imediatamente procurar pelo pediatra. Então, ele já estando sabendo, sempre é mais tranquilo de andar com essa questão toda de lidar com a angústia dessa família. Então, isso claro que é tudo bem, uma pincelada, e a gente fica à disposição para conversar depois. Então, até aqui a gente está falando de triagem neonatal, ou seja, um paciente que nasce assintomático e eu vou fazer exames para tentar fazer diagnóstico de uma doença tratável antes que ele tenha sintoma. Aí a gente passa para um passo seguinte. Então, mas se o paciente não fez uma triagem neonatal mais ampliada, fez uma triagem neonatal básica, por exemplo, e ele começou com algum tipo de sintoma. Então, a gente vai, agora, como já é a parte sintomática, a gente traz mais para a clínica mesmo, mostrando um casinho aqui. Então, por exemplo, um menino de 10 dias de vida, foi um recém-nascido a termo, adequado para a idade gestacional, teve alta com 2 dias de vida, filho de pais não jovens, não consanguíneos, a mãe primigesta, primípara, então não tinha nenhuma história prévia. Então, aqui a gente caracteriza que é um recém-nascido, mas esse grupo serve para recém-nascidos ou lactentes. E o que aconteceu até chegar nesse 10º dia de vida? Então, foi uma criança que nasceu lá bem, por volta do 3º dia de vida, ele começa a ter uma dificuldade de discussão, fica mais letárgico. No 4º dia de vida, ele retorna ao serviço médico porque a mãe está muito preocupada, ele está letárgico, já não está mais sugando, ele é colocado para dentro do serviço, estava desidratado com acidose metabólica, fica internado, mas depois do 6º dia de vida, já tendo sido corrigida a acidose, introduzido o tratamento da sepsis precoce, né, que essa é a primeira coisa que realmente pela frequência a gente vai pensar aqui, ele evolui para insuficiência respiratória mesmo assim, necessita ser intubado. No 8º dia de vida, ele começa a convulsionar, entra em mal convulsivo e é solicitado, então, a avaliação do neurologista, que faz alguns exames iniciais, um hemograma com a pancitopenia, um PCR aumentado, lactato, função e enzimas hepáticas todas normais. Então, aqui a gente chama assim, é um recém-nascido, no nosso caso, mas pode ser também um lactente, gravemente enfermo. O que eu vou pensar? Bom, a gente pensou já desde o início, pode ser uma sepsis de início precoce.
Ele teve um sangramento intracraniano, por isso que ele começou a convulsionar? Ou será que pode ser um erro inato do metabolismo? Como é que eu vou investigar essa criança nesse momento que eu estou com ele com 10 dias de vida, com todo esse histórico, e ele está no serviço de terapia intensiva, ele está entubado, ventilação, com mal convulsivo. Então, o que acontece? Se a gente pegar essa população específica, né, essa triada populacional dentro, mas numa população específica agora. Eu tenho um lactente gravemente enfermo, então a gente define como se fosse aqui para os nossos exames, uma criança entre 0 e 24 meses de vida, internado, uma unidade de cuidado intensivo, por um quadro agudo grave, que tem ou não tem a clínica anterior, né? Então, no nosso caso, a criança teve o quadro agudo, não tinha história prévia. E o que a gente vai chamar de casos complexos? Então, são quadros clínicos que são diferentes daquele em que a etiologia e a evolução são reconhecíveis facilmente pela frequência. Então, como é que se comporta uma sepsis nessa idade? Como é que é a história natural de alguma doença, de uma pneumonia, de uma criança que tem um vômito e fica comatosa? Eu pensei numa encefalite. Como é que é a evolução? E essa evolução começa a fugir. Eu vou tratando e o comportamento dessa doença vai fugindo daquilo que é o mais comum. Então, por que a gente vai pensar em etiologia genética nesses casos? Então, lembrando que a gente teve uma transição epidemiológica agora no século XXI, com uma melhora do controle das doenças preveníveis e uma melhora também ao atendimento desses doentes graves. Então, eu tenho uma sobrevida maior de pessoas que, há um tempo atrás, iriam ir a óbito precocemente. A outra questão é eu tenho uma maior chance de, num quadro de descompensação de uma doença, principalmente uma doença metabólica, nesses 2 primeiros anos de vida, eu tenho uma maior chance de ter essas descompensações nesse período, porque é um período maior de crescimento, desenvolvimento, um período que a criança tem mais infecções, então ela tem maior chance de descompensar uma doença de base. E outro detalhe é que houve uma rápida evolução também nesse século do diagnóstico de doença de etiologia genética. Então, tanto eu consegui fazer mais diagnóstico, como acaba se reduzindo o custo desses exames que antes eram totalmente impossíveis de ser utilizados. Mas eu estou na UTI, né? A minha preocupação é tirar a criança de lá, é resolver o problema dela. Então, por que eu vou investigar nesse momento de emergência? Então, lembrar que a crise grave do lactente com uma doença, um erro inato no metabolismo, é um momento ótimo para eu ter uma chance de diagnóstico, porque eu posso encontrar alterações metabólicas que fora desse período eu posso não encontrar. Outro detalhe é que o processo de tomada de decisão nesses casos é relevante que eu tenha um diagnóstico rápido e o mais preciso possível, né? Então, eu consiga fazer mais rapidamente, porque as condutas têm que ser muito rápidas, né? Eu posso perder essa criança se eu não tiver um diagnóstico mais preciso. Muitos trabalhos, então, em diversos países, vêm mostrando a incidência de diagnóstico de doença genética nesse grupo. Esse grupo que a gente diz é esse: lactentes gravemente enfermos com quadros mais complexos, incluindo um considerável número de pacientes com doenças metabólicas, mesmo que tenham, muitas vezes, tratamento específico ou não, né? Então, aqui a gente não está falando em triagem mais, está falando em paciente sintomático. O paciente da triagem, eu só vou, a princípio, pelos critérios, eu só vou reportar numa triagem doenças que tenham tratamento. Aqui eu estou falando de paciente já sintomático, eu quero fazer diagnóstico, que tenha tratamento específico ou não. Então, se a gente pensar nesse momento, o tempo é crucial. Então, a definição diagnóstica em caso de UTI sempre é urgente e pode definir o prognóstico, a qualidade de vida e até a sobrevivência em alguns casos. Então, a ideia que a gente pulou foi o chamado TI teste combinado. Então, o que eu faço aqui? Eu vou ter mais ou menos o mesmo princípio da triagem. Eu vou associar a bioquímica genética com o painel molecular, né? E sempre com assessoria científica ajudando essa parte toda de diagnóstico. Então, se eu consigo coletar toda a parte bioquímica e associar um painel genético aqui, do mesmo modo que na triagem, mas aqui já com foco sintomático específico, eu vou dosar os aminoácidos, as acilcarnitinas, e na urina eu vou dosar os ácidos orgânicos. Então, eu vou fazer uma pesquisa de ácidos orgânicos.
E a ideia foi fazer um painel molecular aqui voltado para diagnóstico desse grupo todo, mas também de epilepsias metabólicas e não metabólicas, de alterações hormonais, imunodeficiências e doenças mitocondriais, porque a gente sabe que existe uma grande incidência nesse grupo específico que a gente está falando em doenças mitocondriais, sejam elas definidas por genes que estão no núcleo da célula, sejam elas definidas por genes que estão no próprio DNA mitocondrial. Então, por isso, esses 813 genes, mais os 37, esses 37 são os genes do DNA mitocondrial. Então, ele comporta a análise desses genes todos. Então, a gente bolou um fluxograma que é pensando isso. Então, se eu tenho um lactente gravemente enfermo, internado numa unidade de terapia intensiva, neonatal ou pediátrica, que tenha sinais ou sintomas de alerta para essas doenças, ou seja, fugir um pouco daquilo que eu estou acostumado, do que é o esperado. Então, seriam esses resultados. Eu já tenho o resultado normal de uma triagem neonatal. Mas eu não fiz uma confirmação e nesse meio tempo ele descompensou. Hidropsia fetal não imune, Felix-Drive, apneia, insuficiência respiratória, e aqui por diante você vê que é sistêmico, né? Eu posso ter alterações em todos os sistemas. Mas o nosso paciente lá que a gente começou, e a gente vai falar ele no finalzinho que acontece, ele tinha, por exemplo, uma pancitopenia, né? Além do quadro todo que a gente falou. Crianças com hepatosplenomegalia, insuficiência hepática, vômitos recorrentes, anormalidades esqueléticas e convulsões também, como o nosso paciente. Entre outras alterações metabólicas também que eu posso encontrar. Eu sempre destaco um pouquinho aqui, só lembrando, porque a criança que nasce hidrópica, realmente o mais frequente não é eu pensar em doença metabólica, por exemplo. Mas se eu for aguardar fazer toda a investigação da hidropsia fetal e essa criança precisar de inúmeras transfusões de hemoderivados, eu posso perder a chance de conseguir investigar melhor essa criança. Então, a gente sempre fala, se é uma hidropsia fetal, o ideal realmente já é coletar logo no início, até mesmo na sala de parto, uma amostra e deixar guardada. Se eu tiver diagnóstico, não preciso andar para frente. Se eu não tiver, eu já tenho a amostra ali de um momento muito importante, né? Então, aqui também, como a gente falou lá na triagem, aqui mais ainda, o resultado ele acopla todos esses resultados numa única avaliação. Então, é um laudo que vai acoplar os resultados bioquímicos, moleculares, e essa interpretação com a conclusão feita pela assessoria científica, e isso tudo, assim como também a triagem ela está liberada em até 10 dias úteis. Aqui, diferente da triagem, a informação de dado clínico é muito importante. Então, se eu não souber qual é a clínica, eu posso não achar, às vezes, alguma variante, principalmente na parte molecular, algum dado relevante que vai ajudar nessa interpretação. E a equipe, de qualquer jeito, tanto antes como depois da realização do exame, sempre está à disposição para auxiliar em qualquer necessidade dessa correlação clínico-laboratorial. Então, a ideia é a mesma, é um papel filtro também, só que aqui, diferente da triagem, eu preciso de mais uma amostra, que é a urina, de preferência a urina congelada, a urina mesmo congelada. Existe a possibilidade, né, quando não há como transportar ou como congelar a urina e transportá-la congelada, é possível embeber um outro papel filtro, né, não o mesmo que o sangue, um outro papel filtro, embebê-lo em urina e ser analisado também. Tem algumas restrições para algumas coisas específicas que no papel filtro, na urina e papel filtro não é tão fácil de fazer análise de ácido orgânico. Então, o melhor, de preferência, é a urina congelada, sendo possível caminhar a urina em papel filtro. A questão, então, nisso tudo fica que o transporte fica mais fácil. O papel filtro com o sangue é secado e armazenado como o da triagem em temperatura ambiente, sempre encaminhando junto, tem desse DLE Collect, tem um formulário para vir todas as informações clínicas do paciente e, de novo, tem um termo de consentimento porque a gente vai analisar DNA. Então, sempre lembrar dessas duas informações. Na triagem, eu preciso de informação se teve algo diferente ali no começo e preciso do termo de consentimento. Aqui, muito mais, eu preciso de muito mais informação clínica e o termo também. Também, como na triagem aqui,
a bioquímica sempre sai primeiro, né? Então, em aproximadamente 3 dias úteis, se eu tiver uma bioquímica que já esteja alterada, também já é liberado para que o pediatra possa tomar alguma providência, caso haja, né, algo para já ser feito. Então, vou voltar lá no nosso paciente, né, que a gente começou com ele exatamente para contar essa ideia da investigação. Porque se eu pensar, eu faço um exoma, um genoma nesse paciente, se eu estou pensando em doença genética, qual que é o problema? Eu tenho um prazo muito grande para analisar um grupo de genes muito grande, né? Então, no geral, vocês vão ver que a maioria dos laboratórios solta o exoma com 30 dias. Se eu tivesse só a investigação bioquímica, eu posso não ter uma confirmação sozinho do diagnóstico desse paciente. Outra questão, lembrar sempre aquele que a gente já falou lá na triagem, né? As variantes de significado incerto, achados no exoma, ainda tem uma questão de encontrar o que se chama de achado secundário. Então, achados que não tem nada a ver com a clínica do meu paciente, que pode ter um impacto muito grande em toda essa conversa quando você está frente a um paciente grave na UTI, eu vou te dar um gene que ele pode ter câncer na idade adulta, né? Então, o exoma tem esse outro senão, que são os achados secundários. Já quando a gente faz um painel focado, eu só vou olhar naqueles genes que estão no painel. Então, esse nosso paciente aqui, ele depois de 3 dias de coleta da amostra, ele já tinha o resultado, então, do perfil também, e ele tinha um aumento moderado da propionilcarnitina, que é a carnitina de 3 carbonos, que é essa C3, com uma razão entre o C3 e C2 elevada, e a C0, que é a carnitina livre, diminuída. Então, isso aqui nos faz pensar em um grupo de acidemias. Eu não consigo fechar diagnóstico, eu sei que eu estou nesse grupo. Então, nesse momento, eu posso informar o pediatra: olha, a gente está à frente a um grupo que realmente essa clínica pode ser explicada por uma acidemia metilmalônica ou propiônica. Então, eu já começo a poder ter algumas condutas nesse momento, por isso que já é informado ao pediatra sobre esses achados, e a gente chama de tratamento genérico para acidemia orgânica. Então, diminuo a oferta de proteína, eu entro com alguns cofatores que podem ajudar na evolução desse caso. Aí os ácidos orgânicos saem na sequência, tem aumento da excreção do ácido lático, do ácido 3-hidroxipropiônico, do ácido 3-hidroxiisovalérico, do propionilglicina, triglicina, ácido famálico, ácido 2-cetoisovalérico e metilcítrico. Então, é uma criança que está bem descompensada, né? E ela está com aumento bastante do ácido lático, ou seja, ela está descompensada, ela está catabolizando, né? E ela tem a excreção do ácido isovalérico e do 3-hidroxipropiônico, mas eu ainda não consigo fechar totalmente o diagnóstico. E aí, acoplando a tudo isso no painel molecular, eu tenho, então, nesse caso, a gente teve uma variante provavelmente patogênica em homozigose nesse gene que chama PCCB. O que é isso? É uma acidemia propiônica. Então, esse gene é ligado à acidemia propiônica, o que bate com a clínica e com todos esses achados. Então, o laudo acopla todos esses achados e explica o quadro clínico da criança. Mais uma vantagem que a gente tem quando eu tenho a bioquímica, a clínica na minha mão, ao fazer um painel molecular e encontrar uma variante, que assim, se eu encontrei uma variante em homozigose de uma doença que bate com tudo isso, eu já fico muito atento. Bom, por mais que ela seja, a princípio, uma variante de significado incerto, a hora que eu tenho tudo isso na mão, eu posso dar. Isso aqui são critérios que a gente usa para classificar uma variante em relação à sua patogenicidade. Então, se ela explica ou não explica um quadro clínico. Esses são critérios que são feitos por expertise no mundo inteiro, que se reúnem, e isso é usado em todos os laboratórios como base para a classificação de variantes encontradas em análise moleculares. Então, no nosso caso, a gente pôde dar mais um critério de patogenicidade e fechar de uma variante que ficaria com um significado incerto até aqui, com mais esse achado, porque eu tenho um fenótipo clínico e achado bioquímico compatível com a descrição da condição, eu dou mais um peso patogênico e consigo dizer que essa realmente é uma variante que pode explicar e que ela tem patogenicidade para explicar o quadro clínico desse paciente. Então, a gente falou lá do recém-nascido, que fez a triagem assintomático e que pode acoplar essas duas coisas e fazer diagnóstico.
Aí a gente pula para um paciente que não tinha essa investigação, entre 0 e 2 anos, que tem um quadro agudo e que foi parar na UTI. E se a gente está com o paciente com mais de 2 anos de idade, né? O que acontece? Existem o que a gente chama de doenças raras que podem ter início tardio. Então, para quem conhecer, existem a nota técnica, né, sobre as doenças raras e existe uma política pública, uma portaria com a definição das doenças raras no Brasil e os eixos diferentes dessa portaria. E existe essa questão de dizer doenças raras de início tardio. Então, existem pessoas que nascem com uma doença de origem genética, mas ela não se manifesta, não tem sinais e sintomas no início da vida, e vai ter um pouquinho mais para frente. Então, a gente já chama de início tardio quando ela passa dos 2 anos de idade. Mas pode acontecer até na vida adulta, né? Que a gente está falando mais na nossa faixa pediátrica aqui. Mas essa manifestação tardia vai desde essa idade até manifestações que só ocorrem na vida adulta. E a mesma definição de caso complexo que a gente falou anteriormente, né? Então, um caso que é diferente daquilo que eu estou acostumado, que é reconhecível facilmente, porque é mais frequente. Então, vamos fazer do mesmo jeito. Um outro caso clínico de uma menina um pouquinho mais velha. Então, aqui ela tem 8 anos agora. Há 2 anos, ou seja, desde os 6, ela teve um quadro de ataxia que regrediu espontaneamente em alguns dias. Então, ela faz um quadro de ataxia, regride. Aí a gente fica pensando, ué, o que faz a ataxia que reverte sozinha? Será que ela teve um quadro infeccioso? Será que foi uma intoxicação exógena? Tomou alguma coisa? Mas ficou bem. O que acontece? Ela volta a ter outros episódios, né? E aí, nesse outro episódio agora, ela tem, junto à ataxia, uma coreotetose. Então, a gente chama isso de apresentação tardia de um quadro neurológico mais complexo, porque não é o que eu espero que uma criança ou uma pessoa qualquer tem uma ataxia e melhora, tem ataxia e melhora. Então, isso é um quadro que pode fugir um pouquinho daquilo que é o que a gente espera. Então, aquilo que a gente falou, será que foi uma intoxicação exógena? Será que é uma doença autoimune? Será que é uma doença autoinflamatória? Será que é uma doença metabólica, um inato do metabolismo? E, de novo, como é que a gente vai investigar essa criança que está tendo esses episódios? Então, a ideia aqui no neurometateste é fazer do mesmo modo, né, acoplar a bioquímica com o molecular, do mesmo jeito que a gente vem falando em todos esses testes, mas com um painel molecular aqui focado mais nesta idade, né? Então, lembra que a gente tinha falado lá no começo? Eu realmente tenho mais doença que vai aparecer nos 2 primeiros anos de vida. E aí, doenças que vão aparecer mais tardiamente um pouco já acaba reduzindo, né? O número de genes que tinha lá, o número de genes que a gente tem agora. Então, existem erros inatos do metabolismo que vão se manifestar só mais tarde, epilepsias também que vão se manifestar mais tarde, e existem as doenças neurológicas progressivas, tanto metabólicas como não. Aqui do mesmo jeito, então eu estou frente a um paciente sintomático que eu quero fazer diagnóstico, então não obrigatoriamente tudo tem um tratamento específico. Do mesmo modo que a gente criou o fluxograma para as crianças abaixo de 2 anos, acima de 2 anos, adolescentes e adultos, que tem um quadro neurológico principalmente, né, o foco maior no neurometateste são quadros neurológicos, e que tem os sinais de alerta, que aqui são um pouquinho diferentes, então, hemiplegia alternante, aguda, subaguda, edema cerebral, leucoencefalopatias, ataxias agudas intermitentes, manifestações neuropsiquiátricas de comportamento, miopatias, então, a gente muda um pouquinho e foca muito mais aqui no neurológico, podendo ter associado a isso ou não outras alterações, como hepatosplenomegalia, alteração metabólica como hipoglicemia e também, de novo, o tromboembólico. Eu lembro que até eu esqueci de comentar com vocês, né? Mas o primeiro caso, ela tinha uma pancitopenia porque faz parte da manifestação, principalmente no período neonatal, das acidemias orgânicas, a inibição da medula. Então, eu tenho diminuição da produção dos componentes hematológicos. Aqui é mais comum eu ter alterações tromboembólicas e não só hematológicas. Então, a ideia também aqui é coletar sangue, papel filtro e urina do mesmo jeito. O laudo também do mesmo jeito. É feito a acoplagem do resultado bioquímico molecular e a interpretação disso tudo, dando essa conclusão com possibilidade de diagnóstico
ou direcionar a mais algum exame específico para confirmação, ou pelo menos dar algum direcionamento para a equipe, e estando a gente sempre à disposição para discutir tanto antes quanto depois desses resultados. Do mesmo jeito que o T-teste, então aqui o material também sangue e urina, também do mesmo jeito pode ser coletado a urina também, papel filtro, mas de preferência a urina congelada, que é melhor de análise principalmente. E do mesmo jeito, o resultado final sai em até 10 dias úteis, mas o bioquímico, estando alterado, já é liberado com 3 dias úteis. Se a gente volta, então, para o nosso caso da menina com quadro de ataxia intermitente, né? Então, no fim, o que ela tem é uma ataxia intermitente com associação com essa coreotetose. A gente também conseguiu fazer aqui a coleta única de sangue, papel filtro e uma amostra de urina. Ela tinha um aumento moderado de alanina no perfil TAMB, então na dosagem de aminoácidos e acilcarnitinas, ela tinha esse aumento do aminoácido alanina. E nos ácidos orgânicos lineares, ela tinha um expressivo aumento do ácido lático e um discreto aumento do ácido 2-hidroxibutírico. Esse aminoácido alanina, ela pode ser um marcador bioquímico de disfunção mitocondrial, assim como esses achados urinários. Mas pensar assim, essa minha criança pode ter uma descompensação de um quadro mitocondrial, mas qual? Né? A gente tem um monte de doença mitocondrial, por isso que a gente fala, o bioquímico sozinho, às vezes ele te direciona, mas ele não fecha um diagnóstico. Então, nesse caso, o nosso painel molecular aqui acoplado tinha uma variante provavelmente patogênica em heterozigose no gene chamado PDAH1, que a deficiência é ligada à deficiência da subunidade E1-alfa da piruvato desidrogenase. Eu vou colocar aqui para vocês uma conclusão, até para ter essa ideia da conclusão de todos esses laudos. A conclusão nesse caso era isso. Então, análise do perfil bioquímico, painel molecular, baseado no quadro clínico que foi descrito, apresenta uma variante provavelmente patogênica no gene PDAH1, que é associada à deficiência da subunidade E1-alfa da piruvato desidrogenase, que pode levar a um quadro compatível com o apresentado pelo paciente. Existem dados de literatura que demonstram que a manifestação clínica é variável, podendo incluir quadro de hipotonia e resposta à dieta cetogênica e uso de tiamina. Então, a gente já coloca, assim, baseado sempre, a gente coloca referência de literatura, se existe uma possibilidade de fazer algum outro passo daqui para frente, como nesse caso, apesar de não obrigatoriamente todas essas doenças terem tratamento específico, nesse caso existe uma possibilidade. E aí a gente justifica, então, os achados bioquímicos, tanto aumento do ácido lático como da alanina, são marcadores de disfunção mitocondrial, portanto, corrobora com esse achado do painel. Então, a ideia é sempre essa. A partir dos achados, a gente associar os achados molecular e bioquímico mais ao quadro clínico descrito para que a gente possa tentar ajudar, na medida do possível, esses pacientes e os médicos que estão atendendo os pacientes. Então, essa aqui era a variante encontrada no gene PDH1 e que sozinha, né, ela pode apresentar uma variante única e já apresentar o quadro clínico. Então, na verdade, que a gente queria dar essa pincelada rápida para vocês um pouco dessa possibilidade de investigação, né, dessas doenças todas, para a gente poder até agora conversar um pouco e tirar dúvidas e, se for claro, o que a gente